Olá, os candidatos ao governo do estado participam de mais um projeto da Rede Gazeta na cobertura multimídia das eleições. Desta vez, os candidatos vão responder a perguntas, um bate-papo com estudantes sobre as propostas para o futuro do Espírito Santo. Agora conosco está o candidato do PMDB, Paulo Artung. Candidato? Vamos lá. Bem, você pode sentar, fica à vontade. Obrigado. E os nossos convidados são alunos da Escola São Domingos que vão fazer essas perguntas. Vamos a elas. Meu nome é João Gabriel, 16 anos, senhor candidato Paulo Artung. No contexto atual, nós observamos um grande descontentamento da maior parte da população para com a política, sendo este provocado pela ineficiência do governo, em que se fala muito e se faz pouco. Portanto, essa é a primeira vez que eu vou votar, e eu te pergunto, por que eu deveria votar no senhor e por que eu deveria acreditar nas suas propostas, nos seus projetos? Eu queria saudar o João Gabriel, saudar os alunos aqui, as alunas, o nosso professor, a nossa coordenadora, saudar os telespectadores, né, e os internautas, enfim, saudar a todos. João Gabriel, essa é uma questão fundamental nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Na minha opinião, não só no Brasil. Eu acho que no Brasil e mundo afora, onde nós temos a democracia como instituição estabelecida, né? Democracia representativa. Qual é a minha visão, João? O mundo mudou muito, o conhecimento humano avançou de uma maneira extraordinária nos últimos 30, 50 anos. As novas tecnologias abriram a possibilidade de um protagonismo maior das pessoas, e as instituições políticas ficaram paradas no tempo, né? As leis que regem, por exemplo, o funcionamento dos partidos políticos, as leis que regem o processo eleitoral, como esse que nós estamos vivendo, eu diria assim, fazendo uma caricatura, são leis da era da pedra lascada. Quer dizer, o mundo mudou velozmente, está mudando, e as instituições políticas ficaram para trás. Uma parte importante da nossa sociedade não se sente representada. Não só no Brasil, você vê assim, o Occupy Wall Street, lá nos Estados Unidos, que aconteceu há 2 anos atrás, você tinha a juventude questionando as instituições políticas, o dinheiro que o governo dá para bancos em momentos de crise e assim por diante. Os indignados lá da Espanha, que ocuparam as praças públicas, tinha a mesma linha de questionamento nas instituições políticas. Aí eu quero fazer um corte, João Gabriel, que eu acho muito importante para vocês, né? Quer dizer, o que perdeu força, o que perdeu protagonismo não é a política, são as instituições políticas que envelheceram com o tempo. E a gente não pode confundir uma coisa com a outra, porque a política com P maiúsculo, eu não estou me referindo à politicagem, aos desvios da política, mas a política com P maiúsculo é uma conquista civilizatória. O ser humano, na caminhada da humanidade, quando descobriu a ferramenta da política, o ser humano se tornou mais humano, né? A ferramenta da política substituiu a presença da força pela colocação do diálogo. A presença da intolerância pelo estabelecimento da tolerância em relação à divergência de pensamentos que marca a sociedade humana. Então, assim, a ferramenta da política é muito importante e nós não podemos brincar com isso. Quer dizer, o que nós precisamos renovar são as instituições políticas. Nós precisamos atualizar as instituições políticas dessas mudanças que ocorreram no mundo. Eu vou usar a expressão de um professor meu, quando eu estudava economia. Quer dizer, numa hora dessa, a gente tem que ter cuidado, senão a gente joga fora a água suja do banho e a criança. Nós precisamos jogar fora a água suja do banho da criança, mas não a criança, porque a criança é o nosso olhar para o futuro. Então, o que nós precisamos é trocar e atualizar as instituições políticas, partidos, financiamento de campanha, como organizar uma campanha. Se é voto proporcional como esse que nós temos no Brasil, que é o fim do mundo, que você vota numa pessoa e elege outra e fica irritado com isso, ou se é voto distrital misto, que é o que eu penso para o país. Quer dizer, nós precisamos reorganizar o processo eleitoral e a organização de partidos. Você imagina, nós temos mais de 30 partidos no país.
Isso é o avesso do avesso do avesso, na palavra de Caetano Veloso. Um país que tem 30 partidos não tem partidos, nenhum, né? Vamos ser claros, porque o partido ele tem que significar um conjunto de ideias, de ideologias, de propostas e assim por diante. Na verdade, está se criando partido no Brasil simplesmente para ter acesso a tempo de televisão e a fundo partidário, a dinheiro público, né? Então, assim, nós precisamos atualizar as instituições políticas, mas não virar as costas para a política, né? Quando vocês foram para as ruas no ano passado, o que vocês estavam fazendo nas ruas? Vocês estavam fazendo política, só que é política bacana, política com P maiúsculo, né? Vocês estavam mostrando indignação com a realidade de um país onde se paga muito impostos e se tem serviços públicos precários. Quer dizer, então assim, a política é essa ferramenta, nós não podemos virar as costas para ela, nós temos que fazer política para melhorar as instituições políticas. É isso que nós precisamos conquistar a juventude. A juventude irritada com as instituições políticas, muitas vezes mistura alhos com bugalhos, né? Mistura as instituições políticas que estão envelhecidas com a prática política, que é uma ferramenta importante, foi importante para a humanidade, é importante e será importante. Como é que eu vou conquistar o seu voto, né? Pedindo, né? Primeiro, né? Porque candidato tem que colocar as ideias, tem que colocar o que pensa e pedir o voto. O que eu sugiro para você? Olhar a minha história, né? Olhar a minha trajetória. Eu acho que todo candidato a gente precisa conhecer a trajetória de vida desse candidato, né? Da onde eu vim, lá, de que família eu vim. Eu nasci lá no Guaçuí, morei lá no Iuna um tempo, depois vim com 6 para 7 anos para Vitória, por um desejo da minha família que a gente tivesse um estudo de melhor qualidade, que naquela época só era possível aqui na região metropolitana, né? Fui líder estudantil, né? Lá no Grêmio do Salesiano, eu coordenei o Grêmio do Salesiano. Fui para a UFES, participei do diretório acadêmico do CCJE, na época era Centro de Ciência Jurídica e Econômica. Eu participei do diretório e depois, quando a gente conseguiu lutar para reabrir o DCE, porque a ditadura militar tinha fechado o DCE, eu fui o primeiro presidente do Diretório Central dos Estudantes. Saí da universidade, formado como economista, fui microempresário. Aqui pertinho, tive uma gráfica. Depois de tentar ser funcionário público, passei em 2 concursos, na época cancelava concurso na brutalidade, eu acabei sendo microempresário gráfico. Depois vieram as eleições de 82, eu disputei a primeira eleição e me elegi deputado estadual, me elegi como o 4º deputado mais votado do estado. Por que eu me elegi com tanto voto? Por causa do movimento estudantil. Os estudantes que me conheciam, que conheceram o meu trabalho na UFES, me deram voto no estado inteiro. Eu tive voto em todos os municípios do estado na minha primeira eleição. E eu não conhecia pelo menos 2/3 dos municípios capixabas. Eu não conhecia. Foram os jovens que foram e convenceram os seus pais, os seus amigos a votarem na minha candidatura. Quer dizer, ali eu comecei minha jornada. Aí eu fui deputado estadual, fui deputado federal. Depois de deputado federal, fui prefeito da capital. Depois de prefeito, eu saí. Aí não tinha eleição que eu pudesse disputar. Eu fui convidado pelo presidente Fernando Henrique, eu fui diretor da área social do BNDES, que é a maior instituição de crédito do país e da América Latina. Foi uma experiência importante na minha vida. Quando eu pude pensar em eleição depois dessa passagem no BNDES, eu vim tentar ser candidato a governador. Disputei uma convenção partidária, perdi a convenção, né? E aí não fui o candidato a governador, o candidato escolhido foi outro. Eu depois fui convidado para ser candidato a senador, fui eleito senador com a votação muito bonita na época, e depois no Senado eu voltei e disputei o governo. Fui eleito governador 2 vezes no estado. Então assim, tem uma história de vida. Quando terminei meu mandato de governador, eu decidi não ser candidato, né? Porque eu achava que não era necessária uma candidatura minha, que outras lideranças jovens poderiam ocupar as funções. Eu fui trabalhar de novo na minha vida profissional, eu sou economista e voltei a trabalhar como economista, João Gabriel. Então assim, essa é a minha trajetória de vida. Eu acho legal que vocês, vejam a minha trajetória de vida, o que eu fiz, a minha capacidade de trabalho, a minha capacidade de montar uma equipe para governar, por exemplo, a capacidade que eu tenho de planejar, de executar as coisas, de gerenciar as coisas, os compromissos que eu tenho, né, ao longo da vida, e aí é a maneira de avaliar. Quer dizer,
eu só te digo uma coisa, quer dizer, eu disputei 7 eleições, fui vitorioso em 7 eleições. Se você me ajudar a ter uma 8ª vitória, pode ficar tranquilo que eu não vou deixar a peteca cair e você com seus 16 anos não vai se decepcionar comigo. Não vou fazer milagre, não vou resolver tudo, não me proponho a isso, não vendo terreno na lua, né, porque não acredito em gogó, não acredito em demagogia, mas se eu voltar para o governo é para trabalhar muito, para o Espírito Santo voltar para o rumo, está saindo do rumo que nós deixamos, e para o Espírito Santo voltar a crescer, perdeu velocidade de crescimento. Por que o crescimento é importante, João Gabriel? Porque gera emprego, gera renda e gera dinheiro para o governo fazer política na área de educação, segurança, saúde, ciência e tecnologia, cultura, esporte, né, e as outras áreas que o governo tem responsabilidade. Então, peço o seu voto e te dou um certificado de garantia, né, que se eu voltar para o governo eu não vou deixar a peteca cair, vou ralar muito, vou trabalhar muito, né, para fazer o melhor que tiver ao meu alcance, vou colocar minha energia, minha força, minha inteligência assim, à disposição dos capixabas para fazer o melhor, né? Isso tudo é uma corrida de revezamento, né? Ninguém faz tudo, mas se eu voltar para o governo eu vou pegar o bastão, correr muito para rapidamente entregar um outro líder para que ele possa seguir em frente na caminhada do nosso Estado. Olá, meu nome é Rodrigo, tenho 16 anos. Então, a Universidade Federal do Espírito Santo anualmente oferece 4.975 vagas. Entretanto, a quantidade de alunos formados todo ano no ensino médio é consideravelmente superior à quantidade de vagas. O senhor acha válido a criação de uma Universidade Estadual do Espírito Santo, levando em conta que, além de aumentar o número de vagas, um novo centro de estudo traria avanços tanto tecnológicos quanto sociais? É Rodrigo? Rodrigo, eu acho válido, mas eu tenho uma visão assim, que eu preciso deixar claríssima para você, essa visão que eu tenho. Assim, se você conversar na sua família, Rodrigo, você vai ver que lá na sua família não tem dinheiro para tudo, né? Então, seus pais ficam ali, administrando o orçamento familiar. Se assume um compromisso, tem que ter calma para pagar aquilo primeiro, para depois assumir um outro compromisso. Quer dizer, uma família que não trabalha organizada, o que acontece? As finanças da família desorganizam. Daqui a pouco está devendo a todo mundo, está devendo a banco, e é uma situação crítica, né? As pessoas pensam que governo é diferente da família. Não é. Governo é igual à família. Você tem um dinheiro, que é a arrecadação dos impostos, e você tem que conviver com aquilo. Aquilo é um guarda-chuva, né? Cobre um pedacinho, mas não cobre tudo, tá certo? Então, assim, por isso que desde cedo eu aprendi a trabalhar com prioridade, né? A gente precisa ter prioridade na vida, né? Porque, assim, vamos pensar uma família simples. Vai lá, troca o fogão, troca a geladeira, né? Daqui a pouco não paga a prestação. O governo é assim também. Quer dizer, é uma boa ideia pensar para o futuro uma universidade estadual? É uma boa ideia. Sim. Mas é a prioridade de hoje? É a pergunta que tem que fazer. Não é. A prioridade de hoje é melhorar o salário dos nossos professores, né? Quer dizer, não tem nada mais importante. Se o governo tem mais dinheiro para colocar em educação, a prioridade número 1 é melhorar a remuneração dos professores, né? Quer dizer, a remuneração dos professores melhorou muito durante o meu período de governo, mas o salário não ficou nada do tamanho que ele precisa ficar. Melhorou muito dentro das possibilidades do meu período de governo. Foi o maior avanço que o magistério teve. Agora, depois que eu saí do governo, o que aconteceu com o salário dos professores? Por isso gerou uma greve. Ele perdeu o valor real novamente. Quase 6% diminuiu o salário dos professores. Então, quem chegar no governo agora, se for eu que chegar no governo, a prioridade não é criar uma universidade, se tiver dinheiro para a educação. A prioridade é melhorar sabe, o salário dos nossos professores. O que nós criamos quando eu estava no governo? Nós criamos 3 programas importantes, né? E são bonitos esses programas hoje. Eu encontro jovens já formados nesse programa em todo o território do Estado do Espírito Santo. Primeiro, nós criamos o Nossa Bolsa. Tudo bem, foi na Universidade Federal, onde eu estudei, na UFES, né? Não passou, mas tem uma boa nota no Enem. Tem acesso, sendo da escola pública, né, de famílias pobres, tem acesso
as faculdades privadas que são ranqueadas pelo governo anualmente, porque a gente não vai pagar bolsa em universidade ruim, picareta, né? Importante dizer isso. Então, assim, você passa a ter acesso a um curso, sabe? Por exemplo, na UVV, que possa ter um bom curso disso ou daquilo, na FAESA, que possa ter um bom curso que interessa ao próprio desenvolvimento do Estado. Quer dizer, esse programa hoje é um grande programa do Estado, chamado Nossa Bolsa, né? Já formaram muitos profissionais, estudantes formaram nesse programa e muitos estão estudando com bolsas do Estado. É quase como uma universidade estadual, né? Só que nós estamos indo na rede privada e comprando a ociosidade. É mais barato, Rodrigo, né? É mais barato isso que nós estamos fazendo. Mas nada impede que num futuro a gente conseguindo melhorar as coisas que precisam melhorar no ensino básico do nosso Estado, que a gente dê um outro passo. O segundo programa que nós criamos, você vai ver a filosofia da gente de trabalho, foi um programa que eu bolei na minha cabeça quando eu fui a Dubai. Eu fui a Dubai visitar um estaleiro que estava fabricando uma plataforma de produção de petróleo que viria para o nosso litoral. Eu tinha conseguido com a Petrobras uma coisa importante, que a Petrobras recrutasse jovens no IFES para trabalhar nessa plataforma. E aí a Petrobras me convidou para ir lá, ver a obra e visitar os profissionais jovens que estavam lá trabalhando. Foi uma experiência, assim, muito interessante. Eu, assim, igual vocês aqui, era um grupo maior de capixabas, eu conversei com eles e depois nós fomos almoçar juntos, né, no refeitório da empresa. E aí eu perguntei a eles qual a maior dificuldade que eles estavam tendo. Era técnica, a formação do IFES era insuficiente. Nada disso. Nessa área nós estamos muito bem. Nosso problema é a língua, né? E aí eles me disseram, ó, nós estamos trabalhando com profissionais de 15, 16 países. E aí tem que unificar a língua com a língua inglesa e a maioria foi para lá com conhecimentos rudimentares da língua inglesa. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Voltei, chamei o professor Haroldo Corrêa, nosso secretário de Educação, e aí contei para ele o que tinha se passado e nós dois bolamos da gente criar os núcleos de língua, que hoje funcionam, com a língua inglesa, que é um sucesso. E aí criamos dentro de um programa, um subprograma. Assim. A gente recruta quem quer estudar línguas na rede pública e depois dá um passo. Os melhores alunos, eles podem ter direito a um intercâmbio. Você imagina, assim, o primeiro intercâmbio que foram só 5 alunos, que a gente só tinha dinheiro para 5. Foi uma filha de uma manicure, um filho de um porteiro de prédio aqui na Praia do Canto. Pessoas muito simples tiveram o direito de ir para o exterior e ficar 6 meses estudando a língua. Quer dizer, uma coisa tocante, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo, que todos nós sabemos que além do domínio do português, da leitura, da escrita, nós precisamos ter o domínio de uma segunda língua para ter um currículo qualificado para esse mundo que nós estamos vivendo, um mundo integrado pela rede mundial de computadores e assim por diante. Criamos esse programa. Um terceiro programa que nós criamos, chamado Bolsa Sedu. O que é isso? É a gente ir para o mercado e comprar vagas de ensino profissionalizante. Primeiro ano que nós compramos, por exemplo, tinha uma grande demanda por profissionais na área de química. E nós fomos ranquear as escolas que tinham curso de química. Encontramos o Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória, onde eu estudei 10 anos, que era o melhor curso de química. Nós compramos as vagas lá e colocamos os estudantes para estudar lá com vagas no mercado de trabalho, com demanda no mercado de trabalho. Então, assim, essas conexões é que nós precisamos fazer, multiplicá-las, né? Nós trouxemos de novo para dentro da nossa rede o ensino profissionalizante. Quer dizer, nós precisamos dar uma mudada na nossa escola de ensino médio. Eu estou falando da escola pública, né? A escola pública, ela não é atrativa para o jovem, né? Ela é vista como uma coisa que não brilha o olhar. Nós precisamos dar uma sacudida nisso, né? Tem muitas experiências Brasil afora e mundo afora. Nós não precisamos inventar uma coisa que não. Nós temos que adaptar, copiar aquilo que está funcionando Brasil afora e mundo afora. E dar um
uma nova vida à nossa escola. Eu estou chamando essa escola de uma escola viva, né? Porque é uma escola com um currículo flexível, é uma escola que a gente precisa trabalhar em tempo integral, né? O aluno em tempo integral, o professor em tempo integral, o professor que tem 2 cadeiras no estado tem que trabalhar numa escola só para não ficar num trança-trança, como a gente vê aí. E é uma escola que precisa, principalmente, fazer o que vocês têm na cabeça. Assim, o jovem precisa ter um projeto de vida. A escola precisa ser uma indutora, né, de um projeto de vida, o professor, a relação com o professor. E nós precisamos mudar o sistema de formação continuada das nossas escolas, que é um pouco abstrato hoje. E nós precisamos